E aí, pessoal, acompanharam hoje a votação do STF, né, que barrou o voto impresso nas eleições. Voto impresso que tinha sido aprovado pelo Congresso. Para mim, o problema começa aí, né? O Congresso aprova uma medida para garantir mais segurança nas eleições contra possíveis fraudes, e o STF tem o poder de, na prática, anular qualquer coisa que o Congresso aprove, né? O poder que se concentrou nas mãos do STF é uma coisa inédita. Eles escolhem a seu bel prazer o que pode e o que não pode no Brasil, independente do que o Congresso aprovar ou não aprovar. Tá? Em breve vão decidir o aborto também, pode esperar. Tudo que importa ao Brasil vai ser decidido no STF, não é culpa só deles, o Congresso de fato não é dos melhores, tem muito problema, mas é uma situação institucional muito ruim para o Brasil, né? E nesse caso, fizeram uma decisão bastante questionável também. Tá? Veja, a urna eletrônica foi uma boa medida para o Brasil, ela é muito fácil de apurar, ela é rápida, ela é segura, mas ela não é perfeita. É possível sim burlar o sistema, é possível sim fraudar o sistema da urna eletrônica. Todo o sistema no mundo é assim. É uma ilusão ideológica, mentirosa, achar que a nossa urna eletrônica, diferente de qualquer sistema do mundo, é infraudável. Inclusive, em vários testes que fazem ao longo dos anos, já descobriram diversas falhas, que depois a Justiça Eleitoral vai lá para corrigir e tudo mais, como deveria ser. Mas, ou seja, mostrando que não é infalível, não era infalível no passado e continua não sendo infalível. Tá? A impressão do voto vem para corrigir isso, sem ter que voltar para os malefícios do voto de papel, né? Para aquela demora toda, para aqueles custos enormes. O que ele faz é o seguinte, escolhe uma amostra aí de 5% das urnas e faz com que nelas o voto também seja impresso. Então o eleitor vota, imprime-se o voto dele. Segundo o projeto de lei, ele não vai nem pegar essa impressão do voto. Essa impressão do voto não tem o nome dele, é só o nome de quem ele votou, só o candidato em quem ele votou. Ele vê e confere que bateu com o que ele apertou na urna, isso é na urna eletrônica, esse papelzinho cai na urna física, e depois eles apuram. Na amostra de 5% das urnas, se bate o resultado da urna eletrônica com o resultado da apuração na urna física. Dá mais segurança para o processo. Será que hackearam a urna eletrônica? A própria urna eletrônica não vai nos permitir fazer uma auditoria disso se ela tiver sido hackeada. Os números dela estarão errados. Mas se cada eleitor conferiu numa cédula física o seu voto, e ele está depositado numa urna física, você tem uma base de comparação, você diminui muito a possibilidade de fraudarem as eleições. Tá? Por isso fazia sentido, é claro, envolve um custo. E daí tem que ver se a Justiça Eleitoral tem ou não os recursos para fazer isso. Acho que o melhor voto aí foi o voto do ministro Gilmar Mendes, que permitiu a impressão de voto. Você vê, né? Aquele que é o grande vilão um dia pode não ser mais, não pode estar com a decisão correta no outro. Então é um erro começarem a endeusar certos ministros ou certos juízes e a demonizar outros. Isso não existe, não existem heróis. E, bom, mas ele disse, sim, permitam o voto impresso agora, vamos ver como é que andam os recursos aí, se a Justiça Eleitoral tem os recursos para fazer, vamos ver o tamanho que isso vai ter, vamos ver o tempo que isso vai ser aplicado, mas era uma medida boa, uma medida que aumenta a nossa segurança nos nossos resultados. Tá? Infelizmente foi voto vencido, ele e o Dias Toffoli, o restante ou votou contra a impressão de votos, ou se absteve. E que coisa, olha o motivo alegado. Né? O motivo alegado é que na impressão do voto, quando o voto vai ser impresso, às vezes a impressora dá problema, é verdade. Às vezes o papel trava na impressora, isso acontece. E quando forem consertar a impressora, neste momento é possível que se viole o sigilo do voto daquele eleitor. Sabe? Por um problema teórico, por um problema potencial de que talvez o sigilo de um ou outro eleitor possa ser violado quando forem consertar a urna. Sendo que dá para bolar jeitos de que você conserte sem ver o voto da pessoa. Pô, isso pode ser uma dificuldade, mas é solucionável também. Você não precisa negar aquilo que o Congresso, que é quem representa a população. O STF, ao contrário do que o Barroso pode achar, não representa a população. Deveria ser um órgão técnico. Mas o órgão que representa a população, o Congresso, quis que se imprimisse, quis dar mais segurança. E barraram isso com base num problema totalmente potencial, totalmente teórico. Assim como são os riscos reais, potenciais, mas reais, da urna eletrônica. A urna eletrônica pode ser violada e mais. O sigilo da urna eletrônica, se hackeada, também pode ser violado. É possível. Nenhum sistema é perfeito. A possibilidade está aí. Então, por que a violação de sigilo, do possível quebra da impressora, de travar papel na impressora, é inconstitucional, mas a possibilidade de se hackearem as urnas e revelarem os votos não é considerada inconstitucional? São ambas possibilidades. Por que permitiram a urna eletrônica também? Ela também é violável, ela também é imperfeita, sabe?
no fundo, criou-se uma briga no Brasil, criou-se uma briga idiota, na verdade, entre pessoas que acham que, nossa, as eleições estão sendo fraudadas e 2014 já foi roubado, 2016 foi roubado, agora vai ser roubado de novo, está tudo fraudado, todo o sistema político, jurídico do Brasil está todo corrupto, de um lado, e portanto precisa imprimir o voto, e de outro, pessoas que negam isso, que dizem, ah não, já que a gente não quer compactuar com isso, então a gente tem que ser contra qualquer medida que venha desse lado, qualquer medida que vise dar mais segurança, porque daí a gente vai estar afirmando que existe uma possibilidade ou que talvez a eleição tenha sido fraudada no passado. A gente acredita na urna eletrônica, portanto a gente não pode fazer isso. Ambos os lados são balela. Sim, a urna eletrônica tem ganhos e deve ser mantida. Agora, isso é uma medida de segurança para a nossa eleição e poderia ter sido implementada assim. Vai custar o quê? Talvez algumas centenas de milhões de reais? Vamos ver quantos recursos a gente pode aplicar com isso, mas dado que é um desejo do Congresso, vamos fazê-lo. E daí a gente vai ter certeza se houve fraude ou não. Agora, quem fica afirmando que houve fraude, a Dilma só se elegeu porque fraudaram as urnas, porque a empresa que faz as urnas está ligada com o Hugo Chávez ou sei lá o quê, isso muitas vezes é delírio. Tá? A gente não tem provas nem um pouco concretas e nem um pouco sólidas, pelo contrário, não temos prova nenhuma de que houve fraude nas eleições. Mas, dado que dá para implementar algo que diminua a possibilidade de fraudes e que vai trazer tranquilidade para muita gente que está preocupado com isso, e que o Congresso, que representa a população, aprovou isso, é absurdo o STF ter vetado. Né? Isso mostra uma concentração de poder nas mãos dele, mostra como os juízes fazem o que bem entendem no Brasil, os ministros do STF fazem o que bem entendem com o Brasil, a nossa lei, as nossas leis estão na prática nas mãos deles. E nesse caso, infelizmente, eles decidiram que a segurança eleitoral do Brasil não é uma prioridade. Tá? Decidiram que a possibilidade de violação de sigilo de um ou outro voto, que algo que já existe no sistema atual, mas que essa outra que seria criado, ela invalida uma medida que pode significar eleições menos fraudáveis, eleições com resultado mais seguro e, portanto, uma garantia maior de que as pessoas estão tendo seus votos respeitados e que não tem políticos aí pelo Brasil fraudando os resultados. Uma derrota para a nossa democracia, fruto do poder de negar a representação popular que o STF conquistou para si e, portanto, das ideologias que estão na cabeça aí dos ministros, que às vezes acertam, às vezes erram, mas, de novo, esse não era o papel deles.